Olá, eu sou Marilene Costa, médica, psiquiatra, psicoterapeuta, especialista em ansiedade, depressão e transtorno bipolar. E hoje vim falar com vocês a respeito do TDAH no adulto. Se vocês gostarem do conteúdo desse vídeo, eu peço que deixem seu like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no meu canal, porque teremos conteúdos desse tipo semanalmente. A maioria das pessoas já ouviu falar em TDAH, mas poucas sabem o que significa. O TDAH, ou transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno hipercinético que acontece em 5 a 6% da população infantil do mundo e em aproximadamente 2 a 4% dos adultos. Ou seja, só no Brasil temos mais de 2 milhões de adultos com TDAH. Acontece que antigamente se acreditava que essa doença acometia apenas crianças, mas se curava por volta da adolescência, entrando para a fase adulta. Hoje em dia sabemos que aproximadamente 2 a cada 3 crianças com TDAH continuam apresentando a doença na fase adulta, o que gera enormes prejuízos do ponto de vista financeiro, emocional e das relações familiares, sociais e profissionais. Isso porque o adulto com TDAH, assim como a criança, tem dificuldades em se organizar, procrastina muito, perde objetos, perde compromissos com facilidade, chega atrasado em reuniões de trabalho, é impulsivo, não tem filtro, podendo se comportar de maneira grosseira e mal educada. E devido às suas dificuldades, se desestimula em relação a alcançar metas, podendo ser considerado preguiçoso. E com isso tem enorme tendência a desenvolver doenças, como por exemplo ansiedade, depressão, dependência química, comportamento criminoso, dentre outros problemas mais, podendo chegar até mesmo ao suicídio ou ao homicídio. Mas a pessoa com TDAH possui uma característica que a diferencia das demais e pode ser considerada uma grande vantagem: o hiperfoco. Uma capacidade de concentração em assuntos pelos quais a pessoa tem muito interesse. Eu costumo dizer aos meus pacientes com TDAH que eles precisam encontrar atividades nas quais eles sejam apaixonados. Assim eles vão ter hiperfoco e vão conseguir um excelente desempenho, sendo assim pessoas de sucesso. Isso acontece porque as atividades de prazer ativam uma região no cérebro conhecida como centro da recompensa, aumentando a produção de algumas substâncias químicas, em especial da dopamina, que ajuda o lobo frontal a aguçar o foco. Mas você pode me perguntar, o que é o TDAH? O TDAH, ou transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno do desenvolvimento do cérebro que se inicia na infância e está relacionado a atraso na maturação de regiões cerebrais reguladoras das emoções. Muitos estudos mostram uma redução de volume e do funcionamento da substância branca e da substância cinzenta do cérebro em pacientes com TDAH, relacionadas à função da atenção, planejamento cognitivo, processamento e comportamento. Recentemente, o papel do córtex pré-frontal foi relatado como de extrema importância devido à sua interconexão com outras áreas vitais, como, por exemplo, o núcleo caudado e o cerebelo, que são 2 áreas do cérebro envolvidas na regulação e na da atenção e do comportamento. Ao longo dos anos, a fisiologia do transtorno foi sendo refinada. Assim, temos atualmente imagens cerebrais e biologia molecular, que começam a revelar anormalidades no funcionamento cerebral de pessoas com TDAH. Atualmente, a teoria mais aceita para as causas do TDAH é de que há uma disfunção da dopamina cerebral, que é um neurotransmissor envolvido na regulação motora dos circuitos motivacional e atencional. No maior estudo já conduzido por médicos cientistas de 23 centros de pesquisas por todo o mundo, mais de 3 mil pessoas, sendo pessoas com TDAH e adultos saudáveis, foram submetidos a exames de neuroimagem estrutural por ressonância magnética
E em seguida, cada região cerebral foi avaliada através de um mesmo protocolo padronizado de análise, obtendo-se informações específicas com relação ao tamanho e volume de cada região. Os resultados revelaram que estruturas como amígdala cerebral, núcleo accumbens e hipocampo, que são responsáveis pela regulação das emoções, motivação e o chamado sistema de recompensa, são menores nos pacientes com TDAH. O sistema de recompensa é um sistema que modifica o nosso comportamento através de recompensas, como acontece quando comemos um chocolate, por exemplo, ou quando fazemos algo que nos dá prazer. Quando se levou em conta a idade dos pacientes, foi observado que essas alterações são mais leves em pacientes adultos, o que sugere que existe uma compensação, ao menos parcial, com o passar dos anos. Isso explica porque parte das crianças com TDAH deixa de apresentar os sintomas na fase adulta. Só não sabemos se a aprendizagem comportamental e adaptação mudam a estrutura do cérebro ou se é o desenvolvimento dessas partes do cérebro que torna possível a aprendizagem comportamental e a adaptação. O lobo frontal envolvido no TDAH gerencia o cérebro, coleta informações e envia ordens de forma de impulsos elétricos para as nossas partes do cérebro. Mas para identificar, necessita da dopamina, uma substância que regula a interação entre os neurônios. Sem a dopamina, os neurônios do lobo frontal não conseguem conversar direito. Aí começa uma busca desesperada por tudo que promova a produção de dopamina, ou seja, açúcar, sexo, nicotina, jogo, álcool, drogas ilegais, etc. Aproximadamente 30% dos adultos com TDAH apresentam dependência por álcool ou drogas. Todos nós conhecemos crianças que são verdadeiras pimentinhas, agitadas, não param quietas, mexem em tudo ao seu redor e parece que não ouvem quando o adulto fala para se comportar. Esse é o estereótipo da criança hiperativa, que é impulsiva, explosiva e vive criando confusão. Também é comum encontrarmos crianças com predominância de déficit de atenção, aquela criança que vive no mundo da lua, se distrai facilmente e tem dificuldade em se concentrar na leitura de um livro ou mesmo nas tarefas escolares ou até de uma conversa informal. Essa criança, quando vai dar um recado, volta no meio do caminho porque não se lembra mais o que ia dizer. Ela perde as coisas o tempo todo e o quarto dela vive bagunçado, normalmente. Mas como se comporta o TDAH adulto? Em qualquer fase da vida, as apresentações do transtorno do TDAH têm a mesma raiz, ou seja, agitação, falta de atenção e impulsividade. Mas cada indivíduo apresenta características muito particulares que estão vinculadas ao predomínio dos sintomas de déficit de atenção, da hiperatividade, uma mistura dos dois, mas também com relação à personalidade de cada um e às suas experiências de vida, dando a cada paciente uma peculiaridade própria. No geral, o transtorno gera um caos em todas as esferas da vida. Na área profissional, é marcado por instabilidade, maior índice de desemprego e também falência quando a pessoa monta seu próprio negócio. Isso devido à procrastinação, rendimento abaixo da capacidade intelectual, ausência de foco e atenção, dificuldade para seguir rotina, incapacidade de planejamento e execução de tarefas propostas, estão entre os motivos mais costumeiros do fracasso profissional. Além disso, os frequentes atrasos, esquecimentos, perdas de data e reuniões importantes contribuem para esse fracasso. As relações afetivas e sociais também estão prejudicadas. O índice de divórcio e de separação é maior entre portadores de TDAH do que nas pessoas em geral. E as queixas de desorganização, falta de aptidão para gerenciar a casa são frequentes. Com os amigos, as reclamações mais comuns são pela falta de atenção em conversas, mudanças súbitas de humor, inabilidade para escutar e, às vezes, a pessoa não consegue esperar a sua vez de falar. Também a incapacidade de expressar ideias e de pôr em prática. É comum também o paciente com TDAH apresentar dislexia, que é um distúrbio específico da leitura e da escrita, onde a pessoa troca a ordem de certas letras ao ler e escrever.
Por exemplo, em disciplinas de cálculo, o paciente com TDAH tem dificuldade em trocar sinais, trocando sinais. Ele troca os sinais e erra o resultado. E nas provas objetivas, ele costuma marcar a alternativa errada por simples distração ou por impulsividade. Os fracassos subsequentes ao longo dos anos geram baixa autoestima, sentimentos de incompetência e o surgimento de quadros depressivos, de ansiedade, bipolaridade, distúrbios do sono, dependência química, alcoolismo e outros problemas mais. O TDAH não tem cura, mas tem tratamento, e o seu tratamento envolve um tripé de ações. A psicoeducação, que é conhecer os sintomas e todos os aspectos relacionados ao transtorno para poder lidar com eles. A medicação, que é necessária, mas que em alguns pacientes não funciona. E, por fim, a psicoterapia, que ajuda a desenvolver habilidades e estratégias que o próprio paciente pode aplicar em seu dia a dia, para que fique mais fácil e espontâneo lidar com os transtornos, sem deixar se vencer pelas distrações e pela impulsividade. Mas é importante saber que essas estratégias funcionam bem, mas não impedem deslizes, porque a atenção e a impulsividade continuam existindo, só que estão mais controladas. A medicação atualmente conhecida é apenas sintomática, ou seja, você vai conseguir ter foco apenas naquele período em que a medicação está agindo. Os medicamentos mais conhecidos são o metilfenidato, que tem nome comercial no Brasil de Ritalina e Concerta, a lisdexanfetamina, que é chamado de Venvance, o nome comercial, e esses dois são encontrados no Brasil. Já fora do Brasil, a gente tem a dextroanfetamina e uma associação da dextro com a anfetamina. Muitas pessoas utilizam esses medicamentos atualmente como drogas da inteligência, a fim de ter um melhor desempenho em concursos e provas acadêmicas. Mas, na verdade, além de ser perigoso, o uso indiscriminado pode causar dependência. Portanto, só deve ser utilizado com a orientação de um psiquiatra experiente. Bom, hoje era isso que eu tinha que falar a respeito do TDAH no adulto. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no meu canal, porque toda semana teremos um novo conteúdo nesse tipo de assunto. Obrigada. Tchau.